Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. São Jerônimo nasceu em Estridão, Dalmácia, cerca do ano 340, estudou em Roma e aí foi batizado. Tendo abraçado a vida ascética, partiu para o Oriente e foi ordenado sacerdote. Regressou a Roma e foi secretário do Papa Dámaso. Nesta época, começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde, estabeleceu-se em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Morreu em Belém no ano 420. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Para a meditação desse dia, tomamos o texto do capítulo 9 do evangelista São Lucas, versículos 51 a 56. Consideremos alguns aspectos no texto de hoje. Em primeiro lugar, São Lucas informa que estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, e ele tomou a decisão de partir para Jerusalém. Jesus sabia que ia morrer, por isso toma a decisão de ir para Jerusalém para entregar a sua vida. Na Sagrada Escritura, encontramos relatos em que Jesus, diante da iminência da morte, se esquivou, porque ainda não era o momento. Como, por exemplo, em São João, capítulo 8, versículo 59, Jesus vai dizer: pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e se retirou do templo. Mas, no Santo Evangelho de hoje, Jesus, sabendo que estava chegando o momento da sua morte, vai de encontro a ela, porque a primeira parte da sua missão, que é a instauração do reino de Deus no meio do mundo, está se concluindo. Aliás, em São João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus vai dizer: o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. São Lucas também relata, no texto de hoje, que Jesus será levado para o céu. Porém, precisamos considerar também que antes do céu vem a morte. Antes da glória vem a cruz. E é exatamente isso que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. E é isso mesmo que Jesus vai fazer em Jerusalém. Depois de carregar a sua cruz ao longo de toda a trajetória da sua vida, desde o primeiro momento da sua concepção, ainda no ventre de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, sofreu perseguições, rejeições, acusações, armadilhas. Agora definitivamente caminha para o ato conclusivo, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos foram à frente para preparar hospedagem para Jesus. Foi quando entraram num povoado de samaritanos.
Mas quando os samaritanos souberam que eles iam para Jerusalém, não lhe deram pouso. Existe uma rivalidade histórica entre os samaritanos e os judeus de Jerusalém, por diversos motivos que envolvem fatores históricos, como geografia, religiosidade, lugar de culto, miscigenação e etc. Por conta desses fatores, os samaritanos não acolheram Nosso Senhor em seu povoado. Quantas foram as possíveis vezes em que Jesus bateu à porta do nosso coração e não encontrou acolhida? Os samaritanos julgavam ter suas razões. E nós? Quais as desculpas que damos para não acolher Jesus em nosso coração? E Jesus não quer só hospedar-se em nossa casa, mas sim estabelecer uma morada definitiva em nosso coração. Como vai dizer São Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 17, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração e agir de forma contrária aos samaritanos que lhe fecharam a porta, porque deu a entender que ia para Jerusalém. Os discípulos ficaram indignados com a atitude dos samaritanos e queriam se vingar da afronta que fizeram com Jesus. Mas Jesus os proibiu de fazerem alguma coisa. Afinal, o que é mais uma rejeição diante de tantas já vividas ao longo da sua missão e diante da iminência do que está por vir, que é a sua paixão? Que possamos nesse dia lançar por terra toda a dureza do nosso coração, abrir as portas para Jesus entrar e estabelecer em nós sua morada, transformando a cada dia um pouco mais a nossa vida, para que alcancemos a perfeição cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.